seja, quando apareceu o Senhor, então você pode considerar como uma teofania. Ou quando é utilizado o termo o anjo de Jeová, ou o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor. E esse próprio anjo, Deus se identifica como sendo aquele anjo. Vamos ler Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então Deus apareceu para Abraão, um exemplo de teofania. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. São formas humanas. Deus aparecia em forma humana para Abraão. Essas teofanias elas se caracterizaram, na sua maioria, com os patriarcas. A gente vê mais essa questão do Senhor aparecendo de forma humana para os homens, falando com os homens dessa maneira, com os patriarcas. Apareceu também algumas vezes no livro de Samuel, mas raramente apareceu para outros profetas ou outros homens de Deus dessa maneira. Gênesis capítulo 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra. Vou ler novamente. Tinha alguns irmãos procurando ainda. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser. E na forma de anjo, quando o anjo do Senhor aparecia, e era o próprio Senhor aparecendo na forma de anjo. Gênesis capítulo 16, versículo 7. E olha que interessante essa passagem. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fuge da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Interessante, o anjo do Senhor fazendo uma promessa para Agar: multiplicarei a tua descendência. Anjos não fazem promessas assim. Então era o próprio Deus falando com Agar nessa aparição na forma de um anjo, que é chamado de anjo do Senhor. Outra aparição foi para Moisés, Êxodo capítulo 3. Então, quando os irmãos estiverem lendo a Bíblia, virem essas passagens que falam apareceu o Senhor, ou o anjo do Senhor, e o Deus se identifica como anjo, então você pode entender aquilo ali como uma teofania, a aparição de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: virei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para Deus.
Perceberam que o texto começa falando sobre o anjo do Senhor que estava naquela sarça. E o anjo do Senhor que estava naquela sarça era o próprio Deus. E aquele anjo conversou com Moisés, era o próprio Deus. Isso é um exemplo, mais um exemplo de teofania, da forma que Deus falava. Outras formas que Deus falava através de visões, Deus falava através de sonhos, Deus se comunicava diretamente com os homens ouviam a voz de Deus diretamente, assim como Adão, Caim, Enoque, Noé, tantos outros ouviam a voz do Senhor diretamente falando com eles. Então, inúmeros profetas da Bíblia, a forma que Deus falava. O Hebreus diz que a outra forma que Deus falou com os homens foi através do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1 fala a respeito do Verbo que se fez carne. Os irmãos conhecem a passagem, mas para reforçá-los, vamos ler mais uma vez João capítulo 1, que fala do Verbo. Versículo 1. No princípio, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas essas formas que Deus falava eram formas maravilhosas. Imagina você se deparar com um anjo sendo o próprio Deus na sua frente. Imagina os apóstolos, aqueles discípulos de Cristo, ouvindo a voz de Deus através do próprio Deus encarnado. Era uma maravilha ter um sonho, Deus falar com as pessoas através do sonho. Porém, tinha uma situação, um problema, que você só ia ouvir a voz de Deus, saber o que Deus queria falar com você, quando Deus aparecesse para você, ou para aqueles homens. Quando eles tinham que ficar aguardando Deus vir ao encontro deles para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor. E havia tempos em que a voz de Deus era escassa. Dizem em 1 Samuel capítulo 3, versículo 11, não precisam abrir, mas lá diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então o privilégio que os profetas tinham e outras pessoas podiam chegar e falar: olha, mais um dia sem ouvir a voz de Deus, sem saber o que Deus quer para mim nesse dia. Passava outro dia, e diz lá em Samuel que as visões eram raras. Então, ao mesmo tempo que era maravilhoso receber a palavra de Deus daquela forma, ao mesmo tempo a gente tinha que ficar aguardando, esperando a vontade do Senhor para nós. Mas o Senhor, na sua eterna misericórdia, bondade, graça para conosco, Ele encontrou uma maneira de se comunicar conosco, de falar conosco de uma forma permanente, de deixar clara qual é a vontade dele para as nossas vidas. E essa maneira foi através da palavra escrita, permanente, está aqui, agora está escrito. Essa é a palavra de Deus. E nós